igreja do Pai Senhor? Amém. Irmãos, nós já louvamos essa noite que o medo não vai nos parar, que estamos rendidos aos pés do Senhor. Aleluia. Já falamos sobre confiança, sobre a glória de Deus, sobre o poder de Deus. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Em algumas tradições diz que Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de ousadia, de amor e de equilíbrio. Amém? Pode se sentar. E eu poderia falar sobre várias passagens bíblicas para falar sobre esse assunto, mas Deus colocou no meu coração a passagem de Esther. E o livro de Esther vai começar nos contando que o rei Assuero, ele estava fazendo uma festa, ele estava servindo banquetes para mostrar o tamanho do seu reino, a grandeza, o poder que ele tinha. Porque ele fazia questão de mostrar isso para todas as províncias que ele reinava. E passando esses 180 dias que tiveram de festa, o rei resolveu chamar todo o povo para participar também, do menor ao maior. Todos foram convidados. Enquanto o rei estava servindo essa festa, a rainha Vashti também estava servindo uma festa, oferecendo uma festa para as mulheres. E no último dia, a Bíblia diz que o coração do rei já estava alegre por causa do vinho. E o rei, além de exibir a grandeza do seu reino, ele também quis exibir a beleza e formosura de sua esposa, da rainha Vashti. E pediu que fossem buscá-la, que ela viesse com a coroa para ser exibida. Mas a rainha negou o pedido. Ela não se apresentou diante do rei. E isso gerou um certo temor, porque os homens ficaram preocupados. Olha a imagem que isso vai passar. Como a gente vai deixar isso acontecer? A rainha vai ser um exemplo para as outras mulheres. Elas não vão mais obedecer aos seus maridos, elas não vão mais querer responder aos pedidos com uma resposta positiva. E o rei ficou muito furioso. E mesmo depois que passou a fúria do coração do rei, no outro dia, ele precisava manter sua palavra. E ele foi aconselhado a escolher uma nova esposa. Ele foi aconselhado a chamar todas as moças formosas, virgens, para se apresentar diante dele, para assumir o lugar da rainha Vashti. E dentre essas mulheres estava uma mulher que era órfã, que era pobre, que estava numa terra estrangeira, que tinha sido trazida em cativeiro. Uma judia que não tinha chance nenhuma. Isso me faz lembrar de um louvor que diz: improvável, mas escolhido, incapaz, mas vencedor, por ti, Senhor. Porque Esther era a pessoa mais improvável de ser escolhida, mais improvável de estar ali. Aquela terra nem era dela, aquele povo nem era dela. Aleluia, Deus. Ela estava ali simplesmente porque foi levado cativo. Mas seu primo, Mardoqueu, que cuidou dela, depois que seus pais faleceram, a Bíblia não diz exatamente qual foi a idade que ela estava quando seus pais faleceram, mas diz que ela foi cuidada por Mardoqueu. Ele tomou ela como filha, a orientou a se apresentar e a não dizer
nada sobre o povo dela, não dizer de onde ela tinha vindo. E assim ela fez. E quando ela se apresentou, a Bíblia diz que Esther era uma moça humilde e era uma moça que chamava atenção por sua beleza. E quando ela se apresentou, o guarda das mulheres, ele se encantou com ela. Ela chamou a atenção dele também. E ele imediatamente mandou enfeites para ela, separou o melhor lugar da casa para ela ficar, as melhores comidas. Ele separou as mulheres mais especiais, as 7 mulheres mais especiais para cuidarem dela, porque essas mulheres passariam por um ano de cuidado, um ano de purificação, para poderem se apresentar diante do rei, porque elas não poderiam se apresentar de qualquer jeito. Então foi um ano de apresentação, de preparação. E quando elas foram se apresentar ao rei, depois de um ano, elas podiam escolher o que elas quisessem para se enfeitar e apresentar ao rei. Mas quando chegou a vez de Esther, ela não escolheu nada. Ela simplesmente aceitou apenas o que o guarda das mulheres ofereceu a ela e foi se apresentar diante do rei. E nesse momento, a Bíblia diz que o rei amou a Esther mais do que qualquer outra mulher, que o rei se encantou com a beleza dela, com a formosura dela, e colocou a coroa sobre sua cabeça. E o que me chama a atenção é que no final dessa passagem vai dizer que Esther continuou sem falar de onde ela tinha vindo, continuou sem falar qual era a origem dela, qual era a parentela dela. Isso me mostra que muitas vezes a gente acaba não vivendo o que Deus tem pra gente, porque a gente acaba falando o que não deve falar. Na Bíblia diz que existe um momento certo para cada coisa, e às vezes a gente não sabe respeitar esse momento. Às vezes Deus coloca pessoas na nossa vida para nos direcionar, para nos aconselhar, e a gente acha que é um conselho pequeno, que é um conselho bobo, que a pessoa está se intrometendo na nossa vida. Mas a gente não para perguntar a Deus se foi um cuidado dele, se esse conselho veio dele, se essa palavra veio dele. E a gente deixa de viver, porque imagina se Esther chegasse lá chorando: rei, me escolhe, eu sou órfã, eu sou pequena, perto das outras pessoas que estão aqui, eu não sou nada, eu não sou nem daqui. E muitas vezes a gente não faz como Esther, a gente não deixa de olhar o nosso passado. O nosso passado faz parte da nossa história, irmãos, a gente nunca vai esquecer. Só que, mais uma vez, existe um tempo certo para todas as coisas, e é por isso que ele é chamado passado. A partir do momento que a gente quer se colocar diante do rei, a partir do momento que a gente quer estar diante de Deus, a gente precisa deixar o nosso passado de lado. A gente vai usar o nosso passado como nosso testemunho, mas nós não vamos viver mais o nosso passado, a nossa história será mudada. O Senhor vai colocar pessoas ao nosso lado para ajudar na nossa caminhada, para nos direcionar. E Esther foi escolhida para ser a nova rainha. E o rei fez festa, comemorou, ofereceu banquete. E um tempo depois, Mardoqueu, que era primo de Esther, ele ouviu 2 eunucos do rei conversando e planejando matar o rei. Será que foi por acaso que ele ouviu? Será que ele estava ali e de repente ouviu? Ou será que foi um cuidado de Deus? Porque quando a gente escolhe estar na presença de Deus, irmãos, mais uma vez, tudo acontece conforme a vontade de Deus. E a gente precisa estar disposto a isso, a gente precisa entender o que é ou não a vontade de Deus. Mas do que eu poderia ter falado, deixa, não vou me
meter nisso, mas não. Deus tocou no coração dele, ele contou para Esther. Esther foi contar ao rei em nome de Mardoqueu. Mas Deus sabia o propósito disso. Deus sabia que o rei não seria morto daquele jeito. Mas Deus tinha um propósito para isso. E quantas vezes a gente deixa passar detalhes? Quantas vezes detalhes da nossa vida a gente acha que é coisa tão pequena, a gente acha que é uma coisa boba, mas muitas vezes essas coisas pequenas, bobas, são coisas que lá na frente Deus vai usar ao nosso favor. A Bíblia também nos fala que tinha um homem chamado Amã. Ele era um amalequita que estava em cargo de confiança, em cargo de muito poder. Deus deu a ele, Deus não, o rei deu a ele um cargo de muito poder. E lembrando que o rei não sabia que Esther era judia. E Amã odiava os judeus. Amã queria acabar com os judeus. Amã nos portava a ver Mardoqueu na porta do rei. E Amã, com seu poder, ele queria que todo mundo se prostrasse a ele. E todo mundo se prostrava, menos Mardoqueu, porque ele somente se prostrava diante de Deus. Ele sabia quem era o Deus verdadeiro. E então Mardoqueu odiou mais ainda. Não, Amã odiou mais ainda Mardoqueu. Desculpa, irmãos, eu confundo todos os nomes. Amã odiou mais ainda Mardoqueu e planejou matá-lo. Ele foi conversar com o rei e convenceu ao rei de que seu reino não poderia ser dividido, que ele precisaria acabar com os judeus. E o rei concordou e eles fizeram um decreto. E quando Mardoqueu ficou sabendo disso, ele rasgou suas vestes, se vestiu com saco e cinzas e foi clamando. A Bíblia diz que ele foi clamando com um clamor amargo pela cidade, na porta do rei. E ele fez com que Esther soubesse disso. E no momento que Esther soube disso, ela até tentou fazer ele mudar de opinião. Ela mandou roupas para ele, mas ele não aceitou trocar as roupas. Ele disse que ela precisava fazer algo. E ela temeu, porque já fazia 30 dias que ela não era chamada diante do rei. Mas Mardoqueu falou para ela: será que não foi para isso que você entrou na casa do rei? Será que não foi para salvar o seu povo? Então se apresenta diante do rei. Clama ao rei pelo seu povo. Foi quando ela percebeu que não teria jeito. Porque ele disse: não pense você que por estar dentro da casa do rei será poupada. Então Esther, que poderia usar recursos financeiros, ela era pobre, ela não tinha nada. E de repente, ela era rainha, ela era rica, ela tinha um reino em suas mãos. Mas ela escolheu ir aos pés de Jesus. Ela escolheu clamar a Deus. Ela escolheu jejuar e decretou 3 dias de jejum. Nesses 3 dias de jejum, que ela, todos os judeus e as servas dela fizeram pela vida dela, eu tenho certeza que o Senhor foi trabalhando na cabeça dela, no coração dela, o que ela diria ao rei. Porque quando a gente toma uma atitude sem consultar a Deus, é totalmente diferente. A gente não sabe o que vai acontecer. Agora, quando a gente vai consultando a Deus, quando a gente vai na direção de Deus, a gente sabe que a vontade dele vai prevalecer. E quando a vontade dele prevalece, a gente vence. Nem sempre é como a gente imagina, mas a gente vence. Porque é o Senhor que nos dá a vitória. E quando estamos fazendo tudo a favor do Senhor, a vitória é garantida. Então, após os 3 dias de jejum, Esther se apresentou ao rei. Ela vestiu a roupa real e se apresentou ao rei.
tenho certeza que confiante, mas que no fundo ela tinha um temor no coração dela, porque ela é humana, ela era de carne igual a gente. Mas ela foi e se apresentou, e o rei apontou o cetro de ouro para ela, permitindo que ela estivesse na presença dele. E perguntou para ela qual era o desejo dela, porque até metade do reino ele daria a ela. E ela disse: Senhor, eu quero convidar você, o senhor e a mãe. Ela preparou um banquete e os convidou para estar nesse banquete. Então eles foram para o banquete, e neste banquete ela convidou para um segundo banquete, que seria no dia seguinte. E naquela noite, de repente, ninguém sabe porquê, mas o rei perdeu o sono. Não seria Deus? O rei perdeu o sono justamente naquela noite. E o rei pediu para trazer o livro das crônicas do reino, o livro onde tudo que acontecia no reino era escrito. E qual foi a crônica que abriu? Foi justamente onde estava falando que Mardoqueu foi fiel ao rei, que Mardoqueu contou que os dois eunucos estavam planejando matar o rei. E o rei questionou aos seus servos se ele havia feito alguma coisa para honrar esse homem, se Mardoqueu havia recebido alguma coisa como recompensa, e eles falaram que não. E olha como Deus é maravilhoso. Enquanto Deus estava lendo as crônicas, quem estava entrando no salão do rei? Era a mãe. Só que a mãe estava indo para pedir para enforcar Mardoqueu. Porque, aconselhado por sua mulher e seus amigos, ele havia preparado uma forca para Mardoqueu. E quando ele entrou, o Senhor perguntou quem estava no castelo. O rei perguntou quem estava no castelo, falaram que era a mãe. E ele mandou chamar a mãe. E perguntou para ele: o que eu deveria fazer com um homem que agrada o coração do rei? E o coração dele, cheio de orgulho, com o ego estourando lá em cima. Ele já se imaginou com a coroa do rei na cabeça, desfilando com a roupa do rei, no cavalo do rei, andando pela cidade. E ele falou para o rei: deixa eu ver onde está a passagem. Aleluia, glória a Deus. Está em 6, capítulo 6, versículo 8 e 9. Pelo que disse Amã ao rei: para o homem de cuja honra o rei se agrada, traga uma veste real, que o rei costuma vestir, como também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se a coroa real na sua cabeça. E entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes mais nobres do rei, e vistam delas aquele homem a quem o rei deseja honrar. Então leve-no a cavalo pelas ruas da cidade, e digam diante dele assim se fará o homem a quem o rei deseja honrar. E ele já se imaginou nessa cena, porque para ele era o mais importante que existia, e ele é tão egoísta, ele desejava tanto poder, que ele não queria qualquer roupa do rei. Ele queria a roupa que o rei costumava usar. Ele não queria qualquer cavalo. Ele queria o cavalo que o rei costumava andar. Ele queria aquilo que era do rei. A ambição dele é tão grande que ele não queria qualquer um. Ele queria o que era do rei, o que o rei usava. Agora imagina o ego dele ferido, quando o rei disse: então apressa-te, vai lá e faz exatamente tudo isso que você falou com Mardoqueu. Imagina a cara dele, imagina o coração dele. A Bíblia nos conta que ele fez.
Imagina um homem desse com o ego ferido. Imagina você ter que vestir o seu inimigo com as roupas do rei. Você carregar o seu inimigo no cavalo, vivendo a cena que você se imaginou viver. Mas é isso que a ambição por grandeza, pelas coisas que não são pra gente, nos leva. Muitas vezes a gente também quer ter coisas, a gente almeja coisas que não são pra gente. E a gente precisa entender qual é o propósito de Deus nas nossas vidas. Amã chegou triste na casa dele, mas ele não teve nem tempo de deixar apurando essa tristeza, porque logo já estavam lá para pegar ele e levar para o segundo banquete. E quando chegou no segundo banquete, o rei perguntou novamente qual era o desejo, qual era a petição de Esther. Só que Esther, nesse momento, ela contou que ela era judia. Ela contou que uma pessoa muito má queria aniquilar o seu povo, queria destruir seu povo, queria acabar com o seu povo. E o rei perguntou: quem é esse homem? Quem é esse inimigo? E ela respondeu: este homem é Amã. E estavam os três ali. E Amã, se achando o bonzão, porque foi o único convidado para o banquete que a rainha Esther tinha feito. Às vezes a gente cai na nossa própria cilada, né? A gente vai construindo coisas, achando que nossos planos são perfeitos, só que a gente esquece que precisamos de humildade. A gente esquece que a gente precisa primeiro consultar a Deus. E Amã era um homem muito ruim. Amã nem pensava em nada disso. Ele só queria poder, ele só queria ser o melhor. E o rei saiu furioso, foi andar no jardim. Quando ele voltou para ajudar, ele encontrou Amã prostrado sobre a poltrona da rainha Esther. Ele se irou mais ainda, porque ele falou: o que mais que ele quer? Dentro da minha casa. E ele ordenou que Amã fosse morto na forca que ele preparou para Mardoqueu. E Mardoqueu foi enforcado com a forca que ele mesmo preparou. Ele não imaginava esse final. A família dele não imaginava esse final, porque eles tinham certeza que o rei daria ouvidos para ele. E provavelmente daria. Provavelmente, se Deus não tivesse criado toda essa situação, provavelmente o rei ouviria ele, porque ele estava num cargo de confiança, ele estava num cargo de poder. E depois que Amã foi morto, Esther foi honrada. Deus entregou para ela, oh meu Deus, o rei entregou para ela a casa de Amã. Mardoqueu foi honrado, ele foi colocado no lugar de Amã. Os judeus foram honrados porque eles receberam o direito de lutar para se defender. E o Senhor falou muito ao meu coração, porque quantas vezes o nosso passado não deixa a gente viver o presente e o futuro. Quantas vezes a gente se queixa tanto por ser órfão. Nem sempre órfão carnal, nem sempre órfão de pai e mãe mesmo, mas órfão de carinho, órfão de atenção, órfão de cuidado. Quantas vezes a gente se sente sozinho? Mas o Senhor, Ele pode preencher tudo isso, porque o Senhor tem um propósito em nossas vidas. Quantas vezes a gente deixa de viver o propósito de Deus para fazer nossas vontades?
quando a gente vive aquilo que Deus coloca para a gente viver, a gente tem uma falsa incerteza. Uma falsa incerteza porque se a gente realmente confiasse, a gente teria certeza absoluta de que os caminhos do Senhor são os melhores. Eles são os certos. Só que nós somos humanos. Nós temos sentimentos, nós temos hormônios. E tudo isso faz a nossa cabeça ficar confusa, faz a gente duvidar, faz a gente questionar. Só que essa noite Deus quer chamar a gente para viver o propósito dele na nossa vida. O nosso propósito sempre vai ser maior que a nossa posição. Uma vez eu ouvi essa frase me marcou. Que o nosso propósito sempre será maior que a nossa posição. Às vezes, não só a nossa posição dentro da igreja, né? Missionário, presbítero, diácono, cooperador. Não só essa posição, mas a posição lá fora também. A posição de empregado, de patrão, de empresário, de faxineira, de qualquer posição que a gente possa pensar. A gente quer ficar determinado pela nossa posição. A gente acha que a gente não pode ir além. A gente acha que a gente não vai conseguir, que não é capaz. Mas nós somos capazes. Porque nós estamos na presença de Deus. Nós estamos fazendo conforme o Senhor colocou na nossa mão. Só que nós precisamos entender se estamos dispostos a viver esse propósito. Porque não adianta nada você falar: Senhor, eu quero viver o seu propósito na minha vida. Eu quero te servir. Mas onde está seu coração? O seu coração quer servir a Deus? Ou o seu coração quer buscar coisas terrenas? Quando você se coloca em um momento de dificuldade, você busca primeiro a quem? O que atrai seu coração quando você está sem nada para fazer? O que atrai seu coração quando você acorda à noite e perde o sono? O que atrai seu coração quando chega um momento de dificuldade? O que atrai seu coração quando você está em um momento de felicidade? O que atrai o seu coração quando você conquista tudo aquilo que você sonhou um dia? Para onde é que você corre? Esther conseguiu a morte de Amã, mas esse não era o propósito dela. Tanto que depois que Amã é morto, ela pede ao rei. Ela pede ao rei que os judeus tenham o direito de lutar pela defesa deles. E depois disso, no último capítulo vai falar que os judeus guerreavam, venciam, mas em momento nenhum eles saquearam as cidades. E em todos os versículos, após contar sobre uma batalha, a Bíblia deixa claro: nada foi saqueado. Porque quando é do Senhor, a gente faz direito. Quando é do Senhor, a gente não quer tirar vantagem. Quando a gente faz pro Senhor, precisa ser de coração. Eles queriam lutar? Não queriam, eles precisavam, eles necessitavam. A intenção deles de lutar não era para matar, para destruir, não era para tirar vantagem, não era para ganhar poder, não era para conquistar bens. A vontade deles de lutar era pela necessidade de se defender. Porque se eles não lutassem, eles seriam exterminados. E o propósito da rainha Esther era exatamente que eles não fossem exterminados. Esther cumpriu o seu propósito. E quantas vezes a gente vai precisar ouvir falar que para cumprir os nossos propósitos a gente precisa fazer a vontade de Deus? A gente está cansado de ouvir
Só que a gente não consegue fazer. Qualquer coisa é desculpa. Choveu, tá chovendo. Tá calor? Nossa, tá muito quente. Eu tô numa festa? Nossa, tá legal aqui, não posso sair. Tá com visita em casa? Como vou deixar a visita? Tudo é desculpa pra gente não estar na presença do Senhor. Acordou de madrugada? Nossa, mas ainda estou com muito sono, não consigo ler, não consigo orar. Deus tem falado comigo há muito tempo sobre essa passagem. E me fez pensar muito, principalmente nas coisas que eu falo. O livro de Esther, no começo, já diz que Mardoqueu falou para Esther não contar. E depois disse que Esther continuou sem contar, porque ela obedecia. Ela sabia obedecer. E a gente se empolga. Acontece alguma coisa, a gente se empolga, a gente quer contar, a gente quer compartilhar. Só que tem coisa que não é para compartilhar. Tem coisa que é você e Deus. Às vezes as pessoas vão achar que você está se afastando. As pessoas vão achar que você não quer mais estar com eles. Mas é só o Senhor trabalhando na sua vida. É só o Senhor mostrando o cuidado dele com você. E quando é entre você e Deus, não é com as outras pessoas. O que Deus tem para fazer com você é com você. Não adianta você querer culpar outras pessoas. Esther poderia falar, aí, eu não vou fazer nada não, porque eu estou aqui cativo. Me trouxeram para cá, eu nem queria estar aqui. Para que eu vou fazer isso? Deixa eu morrer logo, deixa acabar logo. Pelo menos acaba o nosso sofrimento mais rápido. Mas não. Esther preferiu fazer aquilo que o Senhor permitiu que ela fizesse. Não foi por acaso que o rei amou Esther. Não foi por acaso que Esther foi escolhida. Existe um propósito para tudo debaixo dos céus. A sua vida é um propósito de Deus. E qual é o propósito que Deus tem na sua vida? Às vezes eu me pego pensando, qual é o propósito de Deus na minha vida? Será que o propósito de Deus na minha vida é trabalhar, ir para a igreja, assistir um culto, voltar para casa, dormir? No outro dia acordar e trabalhar. Aí não tem culto, aí eu vou para casa e durmo. Será que esse é o propósito de Deus para a nossa vida? Que momento você tira para fazer algo para Deus no seu dia? Eu duvido que no seu dia você não encontre uma pessoa que precisou ouvir falar da palavra de Deus. Ah, mas eu não saio de casa, eu passo o dia inteiro em casa. Mas eu tenho certeza que você abre o celular, que você mexe no Facebook, no Instagram, que você vê pessoas, às vezes, que você nem conhece, se lamentando, contando alguma história. E está aí a oportunidade para você falar de Deus. Só que a gente tem vergonha, porque se a gente comentar lá, todo mundo vai ver que a gente comentou. A gente se esconde. Só que a palavra que Deus me deu para começar foi que Ele não nos deu um espírito de covardia. O Senhor nos chamou para ter ousadia. O Senhor nos chamou para fazer a vontade dEle. Muitas vezes a gente não consegue aceitar uma oportunidade. Como que a gente vai ter ousadia para falar com alguém lá fora? Aqui dentro a gente conhece todo mundo. Aqui dentro a gente tem liberdade com todo mundo, a gente conversa com todo mundo. Se a gente errar alguma coisa, o irmão vai chegar e falar, ó, você falou assim, mas
mas deixa eu te explicar que é assim. Não é bem do jeito que você entendeu. Se você precisar de alguma coisa, eu tenho certeza. A Tabata, a Renata, o pastor Leandro, o Donizete, o Ney, o pastor, eles serão os primeiros a vir falar com a gente e explicar o que a gente errou, onde a gente pode melhorar. Mas se a gente não fizer isso aqui dentro, como a gente vai fazer lá fora? Se aqui dentro a gente não consegue ser presente, imagina lá fora, porque a gente vem aqui para se alimentar. A gente vem aqui para ter comunhão com os irmãos. A Bíblia fala que nós precisamos ter comunhão. E o propósito de Deus é muito maior do que você pode imaginar. O propósito de Deus é que você faça a vontade dEle. Tudo é para Ele, tudo é por Ele, tudo é dEle. Então eu quero convidar vocês nessa noite a olhar com um olhar diferente para as coisas que Deus colocar nas nossas vidas. A olhar com um olhar diferente para as pessoas que chegam às nossas vidas, para as pessoas que vêm nos dar conselhos. É lógico que tem conselhos que a gente tem que relevar, né? A gente precisa pedir para o Senhor nos dar sabedoria, nos dar entendimento, nos dar discernimento para entender o que é dele e o que não é. Mas a gente tem que parar de olhar só para o nosso umbigo. A gente precisa olhar para o outro também. A Esther, o medo dela, quando Mardoqueu falou para ela se apresentar diante do rei, era que se ela se apresentasse diante do rei sem ser chamada, e o rei não aceitasse, ela poderia ser morta. Por isso ela temeu. Mas depois ela pensou: se eu não me apresentar, eu também vou ser morta. E ela teve a ousadia de ir, ela poderia não ter ido, mas ela escolheu fazer aquilo que o Senhor colocou para ela fazer. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Aplaudo o nome do Senhor.